Olá, aqui é a Patrícia e nessa aula a gente vai conversar sobre fraseado. Lembrando que essa aula faz parte do curso online de Teoria e Percepção Musical da Ars Online. Ela vai estar lá na parte de conteúdo extra, então dá uma acessada para ver. A gente tem muitas aulas gratuitas nesse curso, então vale a pena dar uma conferida. Tem todo o módulo 1, além de mais de 20 aulas extras. Então, não deixe de assistir um conteúdo aí gratuito para você aprimorar os seus dotes musicais. Você já deve ter ouvido esse termo, né? Fraseado na música, uma frase musical. O que seria isso e qual a importância de estudar sobre isso? Bom, da mesma forma que a gente fala, né, a gente toca. Não estou discutindo aqui se a música é uma linguagem ou não. Isso é uma discussão muito ampla da musicologia, mas o que eu estou querendo é só fazer uma comparação mesmo entre a fala, entre o texto escrito, na verdade, também, como a gente lê um texto escrito falado em livros e como a gente lê um texto escrito na partitura. Então, eu vou fazer essa comparação para você entender bem o que é fraseado. Quando a gente está lendo um texto, a gente tem pontuações, a gente tem emoção, né, naquele texto, não só a pontuação, mas as palavras e tudo que está ali, a história que está ali, nos mostra qual é a emoção que está ali naquele texto. Você tem separação por parágrafo para ver onde começa, onde termina um trecho, uma seção, um capítulo, ou seja lá o que for. Então, na música, a gente tem tudo isso também. A gente tem várias pontuações, a gente tem várias delimitações que vão nos ajudar a escolher esse fraseado. Isso é importante porque quando você não fraseia, soa como se não tivesse emoção nenhuma. É a mesma coisa de você ler um poema lindo, só que falando tudo sem entonação nenhuma. É como se eu estivesse falando aqui com você nesse vídeo agora. Falando sobre fraseado, eu vou te explicar o que é fraseado sem você... Me enrolei, até eu não sei falar assim. Então, tocar sem frasear é basicamente isso. E na música, então, a gente tem essas separações, a gente tem as pontuações, a gente tem as separações de compasso, a gente tem os trechos, as frases, tem os períodos, tem as seções, seção A, B e C, tem os movimentos, às vezes não, às vezes é uma peça só, assim como um movimento só. Isso tudo faz muita diferença em como a gente vai tocar, qual é o caráter que a gente vai fazer e como a gente vai frasear. Por que eu estou falando isso tudo? Porque, na verdade, essa aula que eu vou dar aqui é uma aula básica sobre fraseado, como construir inicialmente um fraseado, o que influencia a sua escolha, né, de fraseado. De novo, falando essa palavra, repetindo várias vezes. Mas, na verdade, a discussão ela é muito mais ampla, né? A gente tem livros, dissertações, artigos, teses sobre fraseado, e é muito importante a gente se aprofundar para tocar cada vez melhor, entender cada vez melhor o que está acontecendo. Além de ser também, de certa forma, uma coisa um pouco intuitiva. Mas cuidado, tá? Nem tudo é intuitivo e natural e espontâneo. A gente precisa ter conhecimento para ter criatividade. Então, para a gente frasear bem, de forma criativa, a gente precisa ter conhecimentos básicos para poder aplicar de uma forma criativa. Então, vou te dar aqui, estou falando demais já vou entrar aqui nos elementos que você precisa saber para ter uma boa construção do seu fraseado. O primeiro elemento, então, para você construir o seu fraseado é o acento métrico. Lembra lá que a gente estuda em teoria musical, lá na época de conservatório, a gente estuda que cada compasso, quaternário, binário, ternário, tem um apoio. A gente pode falar, ternário, forte, fraco, fraco, quaternário, forte, fraco, meio forte, fraco. Binário, forte, fraco, e assim vai. Eu não gosto muito dessa denominação forte, fraco, porque, para mim, você faz uma confusão na cabeça do aluno, porque forte e fraco são nomes que a gente dá para dinâmica. E aí, muita gente confunde dinâmica com fraseado, né? São coisas diferentes. Eu vou explicar um pouquinho isso lá, mais no final da aula. E vou explicar primeiro o que é fraseado, para depois explicar a diferença. Então, acento métrico, eu prefiro chamar de apoio.
né? Eu não gosto de chamar de forte, porque parece que você vai tocar sempre forte. Não, você vai dar um apoio naquele primeiro tempo, principalmente do compasso. Mas assim como é a primeira regra de fraseado que aparece, o apoio métrico, o acento métrico, é a primeira regra de fraseado que vai embora, né? A gente não precisa tocar tudo metricamente igual, isso fica chato, inclusive. Mas por que é importante você saber a métrica da música, né? Porque justamente se você faz o contrário, você toca tudo sem métrica, aí o charme da emíula, que é a confusão de compassos, né? Às vezes o compasso ternário vira binário, binário vira ternário. O charme do acento, da síncope, do acento fora desse forte, desse apoio, você não vai sentir essa diferença, esse charme, essa atenção que o compositor quer para aquela nota específica, se você não faz acento nenhum nunca, né? Se você não tem essa métrica. Então, é importante, sim, você estudar inicialmente tudo metricamente, fazendo os apoios, para depois você elaborar e ver aonde você não vai ter os apoios. E aí, dando um exemplo, eu tenho o maior exemplo que eu posso dar de apoio é uma valsa, né? Na valsa, a gente tem, principalmente as valsas vienenses, né, de Strauss, a gente tem 1, 2, 3, forte, fraco, fraco, não é tão forte, é apoio, fraco, fraco, e 1, 2, 3. Eu tenho esse 1 para baixo, né, apoiado, me dando a sensação de solo, de chão, né? Inclusive, na dança da valsa, o 1 é sempre carregado para baixo, inclusive, e 2 passos para cima. A dança também tem um pouco desse peso do 1. E aí, eu trouxe aqui uma valsa brasileira, uma valsa muito conhecida, uma valsa do Camargo Guarnieri, valsa número 9, que a gente tem o apoio do 1, mas, ao mesmo tempo, a gente tem algumas coisas, de vez em quando, aqui, que nos fazem dar uma cambaleada nesse acento métrico e aí depois volta, né? Ele faz isso. Música brasileira tem muito isso, mas não é só música brasileira, isso tem em qualquer nacionalidade. Inclusive, a gente tem aqui emíula. O que é emíula? Esse nome esquisito, né? Lá no curso de Teoria e Percepção Musical, você já viu o que é emíula, mas eu vou explicar aqui de novo. É quando você confunde, o compositor faz você acreditar que naquele trechinho ali você mudou de compasso com a articulação, com o acento, mas, na verdade, não mudou, mas a sensação do compasso muda. Então, essa valsa de Guarnieri, vou tocar um pedacinho dela aqui bem devagar para ir falando um pouquinho desses apoios. Eu tenho, então, aqui uma Ana Cruz que prepara já para o 1, né? 3, 1... Síncope. 3, 1, 2, 3, 1 e 2 e 3 e 1 e 1 de novo, né? Contando fica 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 e 3 e 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 e 2, 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1. E aí a gente tem o apoio mais à esquerda que vai dar o nosso chão, enquanto a melodia é um pouco mais ondulante, né? Eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1. E assim continua. Por que eu trouxe especificamente essa valsa? Para confundir mesmo a cabeça de vocês. Porque, na verdade, a gente tem o apoio métrico, mas a gente precisa sair em alguns momentos para dar aquele charme da melodia, saindo um pouquinho da métrica. Isso deixa a música mais interessante, mas, ao mesmo tempo, a gente sente que é uma valsa, que tem um apoio no 1. E aí tem um pedacinho ali no final, que tem emíulas. Vou mostrar para vocês. A minha mão esquerda, quando eu volto no tema,
faz isso aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Perdão, fiz errado. 1, 2, 3, 1. Aqui eu voltei para métrico, apoio no 1, né? Então, o que foi isso que aconteceu, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Na verdade, a sensação que eu tenho é 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. É essa a sensação que eu tenho do baixo andando. Enquanto a melodia faz. E aqui a mão direita faz uma emila. 1, 2. Parece que virou um compasso composto, né? 1, e, 2, e, 1. Só que é 1, e 2, e 3, e 1. Outra parte importante também para o seu fraseado, muito importante, é a articulação. O que é a articulação? Quando a gente fala de articulação no nosso corpo, a gente pensa em conexões, né? A gente tem articulação nos dedos, no pulso, no cotovelo, no ombro, isso tudo é articulação. Quando a gente fala de articulação em música, a gente pode ter dois significados. Quando a gente fala toque articulado, a gente pensa na articulação do nosso corpo. Por exemplo, eu tenho essa ação da articulação do dedo, né? Isso se chama toque articulado. Mas quando a gente fala articulação no fraseado, na partitura, a gente está falando da conexão entre as notas, ou entre as frases, ou entre os períodos, que seja. É a conexão, tudo que se conecta. Então, é como se fosse a articulação da palavra, né? A gente fala articulado, a gente consegue proferir as palavras de uma forma articulada, né? Você consegue entender todas as sílabas que eu estou falando. Eu posso falar tudo muito ligado de uma vez, eu posso ir cortando todas as palavras. Isso tudo tem a ver com a articulação, fazendo mais uma vez uma conexão, né, com a fala. Então, na música, a gente tem alguns sinais de articulação. Eu vou deixar aí na tela para vocês. Eu não vou explicar um por um deles, já tem o nome aí mais ou menos do que é cada um deles. Eu não vou me ater a isso agora. Porque, na verdade, para cada instrumento é de uma forma diferente. Então, quando eu estiver falando especificamente do piano e como realizar essas articulações no piano, aí eu vou poder explicar melhor, né? Mas porque, por exemplo, uma tenuta no piano é diferente de uma tenuta no violino. Mas, basicamente, o que esses sinais fazem é definir como uma nota vai se articular a outra. Então, eu tenho o staccato, que eu não tenho a conexão entre uma nota a outra. Eu tenho o legato, eu tenho o acento, eu tenho o sforzato, que são notas de apoio, né? Aliás, você sabe qual é a diferença do acento para o sforzato ou sforzando? Fica aí, pensa um tempinho. Na verdade, a diferença é que o sforzato ele vai ser sempre forte, né? Você pode estar em pianíssimo, que se você ataca um sforzato, você pode chamar como quiser, ele vai ser forte. O acento depende da dinâmica que você está. Tá? Então, é só um destaque naquela nota. Se você está em piano, você vai continuar em piano e vai destacar essa nota. Uma coisa sobre articulação que é muito importante é a gente saber como fazer soar uma frase com uma ligadura inteira, de várias notas dentro dessa ligadura, ou como fazer soar uma ligadura de 2 notas, né? Como é que a gente faz isso? Geralmente, quando a gente tem uma frase um pouco maior, a primeira e a última nota são mais leves, para dar uma sensação de continuidade. Isso no canto é muito claro. Quando a gente vai ouvir um cantor, um bom cantor, a gente ouve muito bem o fraseado dele, as terminações e tudo mais. Estou falando aqui tudo por alto, tá, gente? Senão esse vídeo teria que ficar muito longo. Então, falando muito rapidamente.
E quando a gente tem uma ligadura de 2 ou até de 3 notas, a gente apoia a primeira e deixa a segunda mais leve, como se fosse isso. Não só mais leve, mas também mais curta. Isso não sou eu que estou inventando, tá? Isso tem lá no livro do Harnoncourt, que é um livro utilizado por praticamente todos os musicólogos do mundo, que se chama O Discurso dos Sons. Tem em português, então vale muito a pena dar uma lida nesse livro. É fantástico. Ele fala principalmente da música barroca, mas serve para tudo. E ele faz muito essa conexão entre música, articulação e palavra. Então, vale a pena dar uma lida nesse livro. Tem também o livro em inglês do Herman Keller, que é Phrasing and Articulation, The Books on the Table, que também é muito bom, que fala sobre fraseado e articulação. Aqui eu tenho um exemplo, olha, de acento e de ligadura de 2 notas. Só nesses 2 primeiros compassos, eu já tenho a articulação dos próximos. Eu mudo a dinâmica, mas basicamente é isso. Por que eu estou fazendo essa notinha do segundo compasso ali, né? Eu tenho Lá, Si. O Si, eu estou fazendo praticamente um staccato. Dó, Mi e o Mi também, porque ele é segunda nota da ligadura e a gente faz ela mais leve e mais curta. Então, um pequeno exemplo. Vai ser 100% das vezes assim? Não. Até porque eu não conheço todas as músicas do mundo, mas 90% eu digo que sim. Tá? Então, se você vê uma ligadura de 2 notas, pense que pode ser que o compositor queria isso. Outra coisa que influencia no seu fraseado é a dinâmica, né? Óbvio. A dinâmica que você usa influencia na emoção que você sente, no caráter da música que você está tocando. Então, não toque tudo igual, não faça isso. Nossa, isso é um tiro no peito da gente. Não toque tudo com a mesma dinâmica. A dinâmica dá uma emoção muito maior e vai te ajudar no seu fraseado. Então, tem coisas que mudam completamente se eu estou na dinâmica forte ou se eu faço a mesma coisa só que em piano. Mas aqui entra, então, aquela questão que eu coloquei lá no início. Qual é a diferença de fraseado para a dinâmica? Já que no fraseado a gente está falando de primeira nota mais leve, última mais leve, primeira apoiada, segunda não. Eu tenho, por exemplo, vou fazer aqui uma escala de Dó maior. Começando mais leve, crescendo um pouco para o início, pensando na frase e terminando mais leve. Esse é o meu fraseado. Agora, eu vou fazer esse mesmo fraseado em piano. Agora em forte. Você vê que eu fiz exatamente a mesma coisa. O início e o fim foi mais murcho, né? Eu fiz aquele arco, mas primeiro eu estava em dinâmica piano e depois em dinâmica forte. Então, eu gosto de dizer que a dinâmica é o ambiente da música que você está. Se você está num ambiente fortíssimo, nem tudo que você vai fazer é fortíssimo, né? Você tem a melodia mais forte, o baixo um pouco mais cantado, e aí o miolo, mesmo estando fortíssimo, ele vai ser um mezzo-piano, talvez. Então, é importante a gente saber exatamente esse patamar da dinâmica e como fazer a dinâmica como um todo soar de um jeito, mas sem influenciar no seu fraseado, sem sair um fortíssimo com todas as notas batidas. Isso fica feio. É como se a gente falasse atacando todas as sílabas que a gente fala. Na palavra que eu acabei de falar, atacando todas as sílabas. Você vê, se eu falar atacando todas as sílabas que a gente fala. Até esbarrei no microfone. Ninguém fala assim. E tocar assim, soa assim, esquisito do mesmo jeito. Então, mesmo estando em forte, não toque todas as notas iguais. Outra coisa também muito importante para o seu fraseado é o acento harmônico. Quando a gente tem uma harmonia tensa, geralmente a gente mostra essa harmonia com um pouco mais de ênfase, ou seja, a gente está com um pouco mais apoiado, mais forte, vamos dizer assim.
E quando a gente resolve a tensão, principalmente um trítono, mas não necessariamente só o trítono, mas quando a gente resolve a tensão, a gente relaxa e toca mais suave. Então, você tem uma cadência simples, quinto primeiro, Sol, 7, ó. O trítono é a nossa tensão. E resolvemos. Então, depende também do caráter que você quer dar, né? Se você quer terminar resolvendo, resolvi, né? Agora, se você quer terminar num caráter vitorioso, eu cheguei, yes! Então, você pode fazer um pouco mais forte também essa terminação. Geralmente, não tem esse arpejo todo que eu fiz. Geralmente, quando tem esse caráter, é uma coisa mais... E terminou. Quando a gente tem, às vezes, um diminuto, né, a gente tem uma tensão um pouco maior, né? E se resolve depois, né? Fica bem interessante no seu fraseado. Outra coisa também muito importante para o seu fraseado é a agógica. Nome esquisito, né? Eu sei, é estranho. Mas, na verdade, a agógica nada mais é do que tempo, né? Falamos de tempo, andamento, na verdade. Quando a gente fala de manipulação de tempo, a gente fala manipulação agógica. Então, se eu tenho um ralentando, se eu tenho um ritenuto, se eu tenho qualquer coisa que mude a pulsação, eu fiz alguma modificação da minha agógica. Quando eu tenho uma agógica, eu posso ter uma agógica mais livre, ou eu posso ter uma agógica mais quadradinha, mais certinha. Então, isso que a gente chama de agógica, na verdade, não é só o tempo, não é só a pulsação, né? É o andar do tempo. Não sei explicar exatamente como é, mas eu acho que já deu para entender. Então, como isso influencia no seu fraseado? Influencia totalmente no seu fraseado, né? Se você toca tudo quadradinho, é como se você estivesse falando uma poesia numa métrica bem certinha, sem esperar um pouquinho nas palavras que trazem mais emoção, que são mais importantes. Então, às vezes, a gente precisa, além talvez de uma nota mais longa que já esteja escrito na partitura, a gente precisa dar, às vezes, a importância para uma ou outra nota e a gente espera um pouquinho nela, ou então, num trecho, fazer ele mais lento. Isso faz toda a diferença também no caráter da música. Eu estou falando, na verdade, não só o que está escrito. O que está escrito também é importante, quando tem lá um ritenuto, retardando, ralentando, acelerando também acontece, tempo primo, depois mais rápido, mais movido e tudo. Então, isso é importante também, óbvio, isso é muito importante, você tem que fazer, está escrito. Mas a gente pode também manipular um pouquinho onde não está escrito por uma questão de estilo. Por exemplo, eu tenho aqui Impressões Seresteiras de Villa-Lobos, que está escrito movimento de valsa. Quando a gente pensa em movimento de valsa, impressões seresteiras, seresta. Então, a gente pensa numa valsa de seresta. Quando a gente ouve uma valsa de seresta, a gente percebe que a melodia é uma melodia extremamente livre, né? O violonista está fazendo lá o acompanhamento, que não é totalmente quadrado, mas é bem mais certinho do que a melodia, e o cantor fica cantando por cima como se estivesse num outro tempo, mas sempre voltando para o tempo do acompanhador. Eu falei violonista porque a maioria geralmente é violão, mas podem ser outros instrumentos também. Então, eu tenho aqui, por exemplo, essa valsa de Villa-Lobos. Não se chama valsa, mas ele escreveu ali que é um movimento de valsa. Se eu vou tocar ela quadradinho, beleza, né? Parecendo, sei lá, um metrônomo batendo, né? Mas quando eu tento fazer umas variações agógicas.
vira outra música, né? Fica muito mais expressivo. Pode ser que alguém fale que eu toquei ela meio brega. Sim, eu dei uma exagerada, mas parando para pensar, essa é a característica de uma valsa de seresta, né? Então, a gente tem que pensar e fazer as nossas escolhas. Eu escolheria tocar assim, muita gente não escolheria tocar assim. Mas o que soaria estranho é ser tudo quadrado, não é mesmo? Então, fica aí a dica também, mexa na agógica. Último, mas não menos importante, a respiração. Sim, pianista, instrumentista, que não é instrumentista de sopro ou cantor, também respira. Isso vai te ajudar a delimitar muito melhor os inícios e finais de frase, além ainda de dar uma facilitada na coisa, né? Porque você toma um ar para continuar, não fica aquela uma música. Imagina uma música inteira sem você tomar um ar. Tem gente até que prende a respiração. Então, tem alguns momentos que é importante a gente respirar musicalmente, a gente chega até a respirar também um pouco mais profundo para dar aquele fôlego para continuar quando uma peça é muito grande, então quando um recital, um show de muito tempo. Então, eu tenho muitas opções aqui para dar, mas, por exemplo, quando eu toco essa balada número 3 de Chopin, eu tenho algumas coisas. Ó. Eu tenho a primeira frase. Eu posso dar uma pequena respirada aqui para continuar. Então, eu faço. Respirei. E vou concluir a frase. Concluir. Respirei. E assim vai, né? Eu tenho alguns milissegundos, né, a mais para dar um tempinho de respirar antes de passar para a próxima frase. É claro que não precisa respirar em toda a frase igual eu fiz aqui. É mais para sirene na rua. Voltando, então, depois da sirene ter passado, eu não preciso respirar em cada frase que eu toco, pelo amor de Deus, vai ficar uma música toda entrecortada. Isso aqui foi mais para dar exemplo de onde eu poderia respirar. E aí você, quando for tocar, escolhe qual momento desse, por exemplo, você vai escolher a sua respiração. Chegamos no final dessa aula, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida com algum dos elementos, com alguma das situações que eu coloquei aqui, só colocar aí nos comentários. Se tiver alguma sugestão de vídeo, ou faz um vídeo só sobre articulação, faz um vídeo só sobre dinâmica, você pode me dar uma sugestão aí, o que você achar mais interessante, deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo. Também não falei sobre o pedal, porque aqui eu não estou falando especificamente do piano, mas o pedal também influenciaria no fraseado, mas está muito dentro de articulação e acento harmônico, então por isso que eu não falei especificamente dele. Mas vou fazer um vídeo ainda também só sobre pedal. Então, espero que você tenha gostado e um beijo, até logo!